Vamos então para mais um auxílio EBD, o texto proposto aí pela revista Escola Dominical, é o Salmo número 51. Então, vamos abrir aqui o texto do Word, para a gente, vamos lá. Eu disse o Salmo aí de número 51. Eu coloquei aqui o Salmo o texto, a versão revista e atualizada, e nós vamos dar uma olhada nele em português e ver como que esse salmo se estrutura. Vejamos que o comentador da revista, ele não colocou esse texto como um texto de base, de fundo, para o devocional, né, para depois ele vir com o tema que ele propõe. Então, como minha proposta aqui é analisar o texto de referência, vamos dar uma analisada rápida, porque isso não é trabalhado na lição, mas só para cumprir a proposta. Depois nós vamos chegar lá no tema. O Salmo número 51, como vocês sabem, ele é um salmo de confissão, ou um salmo que mostra o arrependimento, ou uma oração de confissão de Davi. Alguns autores entendem aí, corretamente, que quando ele é informado pelo profeta Natan sobre o seu pecado com Batseba, ele então faz aquela oração de confissão. Então o salmo, como você vê aqui, ele, como é comum no salmo, ele apresenta uma introdução, está aí de azul, versículo 1, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E no final também, ele faz bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então agradarás. Então, eu estou lendo isso aqui, né, para você pode ler depois. Estou mostrando para você que a tônica não é de um pedido, do começo e do final, é um apelo e depois um desfecho. Observe, é interessante que na versão, no texto hebraico, na versão da Bíblia de Jerusalém, esses versículos aqui, eles estão com um ponto de exclamação no final, que mostra que é um grito ou um apelo que ele faz aqui antes de fazer o seu pedido propriamente dito. Observe que, como eu mostrei na lição 1, esse salmo é comum nos salmos de orações, eles apresentaram uma estrutura semelhante. Aqui eu mostrei que ele tem uma introdução, ele tem um desfecho, né? Ele tem um apelo, um grito e um desfecho que ele faz no final. E no corpo do salmo tem a sua estrutura, que geralmente são estruturados com verbos no imperativo, onde ele estrutura o seu pedido. O primeiro pedido de Davi aí, no versículo 2, é lava-me, é esse verbo aí no imperativo, que ele faz aí, o primeiro pedido que ele faz, lava-me completamente da minha iniquidade. E a partir daí ele vai estruturar falar com Deus como que é esse lavar. Observe que eu coloquei aqui que tem outros verbos, no entanto esses verbos, como purifiquem, fazem, vou mostrar para vocês depois no texto hebraico, que eles não estão imperativos, apesar da tradução dar essa condição, mas eles não estão estruturados com os verbos imperativos, ou não são uma petição, não é a petição principal ali pela qual as outras fases estão estruturadas, as outras orações, não é a oração principal. Né? Oração principal que eu falo assim da língua portuguesa. Então vamos lá. Voltando, o primeiro versículo 2, lava-me completamente. Depois, o versículo 10, esconde o teu rosto dos meus pecados. Esse é o segundo pedido, oração principal, onde as outras frases estão estruturadas em torno desse pedido. Em seguida, ele coloca aí o cria-me, ó Deus, um coração puro. Depois a gente vai ver no texto em hebraico que esse cria-me, apesar dele estar no imperativo, ele está um pouco diferente dos outros verbos. Observe que ele está muito próximo aí do outro, mas isso não é o problema. Né? Então, primeiro, ele pede para Deus lavar, observe, depois ele pede para Deus esconder, e eu coloco isso aí, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E os outros verbos aí, como eu mostro, não estão no imperativo. E o versículo 2, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Esse aí é o segundo ou quarto pedido, depende, o terceiro ou quarto, depende de como você vai estruturar aí. E o outro, o último versículo, o último pedido dele está estruturado no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus.
Então, observe aí, como eu faço sempre com vocês, se você der um zoom, diminuir aqui, você vai ver que o salmo está estruturado em cima desses pedidos. Como se a oração de confissão do salmista, ela se desenvolvesse em cima dessas petições. Lava-me completamente da minha iniquidade, escolhe o teu rosto dos meus pecados, restitui-me a alegria da salvação e lavra-me dos crimes de sangue. No entanto, eu coloquei que mim, ó Deus, um coração puro, que também pode ser estruturado. E depois, você observe que o desfecho, ele não a partir do versículo 18, ele não está fazendo uma oração de confissão. Ele está falando, faz bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Tu te agradares de sacrifício de justiça, holocausto de oferta queimada, então sofrerás novilhos sobre o teu altar. Então, observe que ele faz aí realmente um desfecho. E o começo, como eu mostrei, eles estão uma espécie de exclamação, como fosse um grito ou um apelo, para depois ele estruturar o seu pedido. Então, é só básico para vocês entenderem o texto de referência. No entanto, a revista ela trouxe outra proposta. Agora vejamos aqui o texto em hebraico. Observa aqui o texto em hebraico. Vou dar mais um zoom. O texto em hebraico, quero deixar aqui que na Bíblia hebraica os versículos começam com o subtítulo. Esse versículo 1 e 2, e 3, né, na verdade, eles não estão na nossa Bíblia em português, porque ela começa colocando do versículo, o título do versículo, aqui ó, fala Salmo de Davi, que fala Salmo de Davi quando Natã foi ao encontro de Davi, e depois, a partir aqui do versículo que está aqui 3, né? Que na verdade no nosso é o 1, começa aqui, ó. Na verdade o texto começa aqui, na nossa Bíblia é o 1, o texto hebraico ele começa com um subtítulo, a contar. Então você tem no versículo 1 o grito o apelo que ele faz, em exclamação, e aqui no versículo 4, que na sua é o 2, ele traz aqui o seu primeiro pedido. Aqui, esse é o verbo, existe uma divergência vamos escrito aí contra qual verbo que foi utilizado aqui, tá vendo? Tanto no hebraico, não só no hebraico, não só no português tem diferença, mas no próprio texto hebraico. Então, observe aqui que o verbo aqui, traduzido em português, é o lava-me. Observe que ele está, é como se fosse esse, o primeiro, né? Coloquei aqui ele está estruturando aqui o primeiro pedido do salmista. Em hebraico, é um verbo que está no imperativo, é um verbo que, em hebraico, quando o escritor, ou quando quer se dar ênfase, ou a frase ou palavra principal, geralmente ela vem no início da frase, e o verbo que ele está começando aí uma oração principal. Aí, quando você baixa aqui o texto em hebraico, você vai ver que o outro verbo que está na nossa Bíblia, no versículo 9, que é o esconde, é esse verbo aqui, que está no versículo 11, porque a contagem é diferente, que é o verbo esconder. E aí ele começa. Então, observe que todos vêm bem no início da frase, criando aí uma oração principal, mostrando que aqui é o versículo-chave, onde a oração está sendo estruturada. Então, ele começa aqui em cima, lava-me, e depois ele vem com o esconde, tudo. Geralmente, como eu disse, eles vêm no início da frase ali, eles estão formando uma oração principal e as demais estão ligadas a ela. Eu falei que o cria em mim está aqui, você sabe que ele não está aqui, ó, leve, coração, puro, aí depois vem bará, que é o verbo criar aqui, ó. Ele não está no início da frase, apesar que dá para estruturar a oração, pode dizer-se que a oração está estruturada também nesse verbo. No entanto, ele foge um pouco da regra dos demais. E também percebe que ele está muito junto aí do outro. Tirando aqui a mensagem. Então, vamos lá. Então, nós vemos aqui, lava-me, esconde, e opcional aqui, o cria-me, e depois vem o outro verbo, que ele coloca aí no versículo 12 da nossa Bíblia. Versículo 12, que aqui é 14, que é o verbo restitui, que é esse aqui. Então, observe como já mostrei lá em português, mas em hebraico é mais fácil você identificar, por isso que eu identifico mais rápido.
que você olhando no texto hebraico, você vê quais estão no imperativo, qual que começa a oração principal, quais que vem no início da frase ali, estruturando o pedido, e o outro está aqui no verso 16, mas no seu é no 14, é o lava-me. Então veja aí que no texto hebraico, eles vêm sempre no início da frase, são verbos no imperativo, estão formando uma oração principal, ou seja, mostrando que a oração ou o pedido, o que seja, o texto está estruturado nesses verbos. Tudo bem? É só para ajudar aí um auxílio para vocês verem como que é trabalhado o texto de referência. Então, o pedido é um salmo de confissão, mostra arrependimento, tem a ver com a salvação, qual o comentador desenvolve na revista. Dito isso, vamos aqui para falar um pouco sobre a revista. A lição ela não trabalhou o texto, né? Não fez ali uma exposição do texto, mas estruturou-se em 3 aspectos doutrinários da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Então, observe que é uma lição temática, ela quer defender aqui a soteriologia, trabalhando sobre a doutrina da salvação, um aspecto importante doutrinário. Tem sido tema de debate, vocês observaram ali que pessoas aí que já são pregadores, são conhecidas na mídia, houve aí uma discussão acirrada sobre esse tema, e é importante trabalhar isso em escola dominical, que o professor observe isso. A doutrina da salvação tem sido um tema de muita polêmica. Então, se você, como de fato eu creio que a maioria que usa essa revista é assembleiana, precisa saber que a soteriologia assembleiana é arminiana. Ou se você tem uma soteriologia de uma perspectiva mais reformada, ou calvinista, ou meio termo, né, que tem alguns doutrinadores aí que acaba sendo parte de uma parte do outra. Enfim, o que você precisa desenvolver aí nessa lição, já que estamos aqui dando auxílio? É você saber qual é a teologia ou qual que é a doutrina que você defende. Qual é a soteriologia defendida por você, pela sua igreja, pela sua denominação? A soteriologia assembleiana é arminiana. Então, você precisa conhecer a soteriologia, a doutrina da salvação e dominar isso de forma doutrinária. Ou seja, já que você vai lecionar, propõe que você estude aí os doutrinadores ao qual você conhece, como fundamenta a doutrina arminiana para você defender. Você não pode aqui, não deve, como foi motivo de polêmica aí entre alguns pregadores famosos, de divergir, ou, por exemplo, ler o versículo pela metade, por exemplo, a salvação vem pela fé e não lê o resto que não vem de vós, é dom de Deus, né? A salvação é dada pela fé e não lê o resto, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou então você lê um versículo isolado fora do contexto. Lembrando aí que tanto a soteriologia arminiana como a soteriologia reformada calvinista, ambos têm argumentos sólidos e tem pressupostos, tem fundamento que eles dizem. Então, você precisa se fundamentar dentro de uma doutrina, daquilo que você defende. E defender isso de forma doutrinária, não do senso comum, do que você pensa e imagina. Você precisa fundamentar a sua defesa. Se você vai trabalhar os temas aí, como eu coloco aqui, eleição, justificação e santificação, você precisa analisar e defender e ensinar isso na escola dominical de forma doutrinária, não usando o senso comum, eu acho, eu penso, mas fundamentando e mostrando aí, se você é de uma linha ou de outra, ambos têm argumentos, ambos têm pressupostos fortes aí de defesa da sua crença. Então, você, como professor de escola dominical, procure dar uma olhada aí na soteriologia, a qual você defende, seja ela reformada, seja ela arminiana, e apresente aí a doutrina da salvação, trabalhando na questão da eleição, da justificação e da santificação. É claro que a doutrina da salvação é mais do que isso. Ele colocou aí, trabalhou alguns elementos, trabalhou a soteriologia, depois trabalhou alguns aspectos da soteriologia. Então, o que é interessante aí é você dominar os aspectos doutrinários ou a teologia que você defende. E não utilizar aí um senso comum, coisa da sua mente, da cabeça, ou ficar só preso na revista. Por exemplo, palavra como presciência, versus soberania, é interessante você entender e ampliar seu estudo sobre isso. Então, esse é meu auxílio para vocês. Espero que vocês, nas suas respectivas igrejas, independente da sua visão teológica, tragam um bom estudo. Mas não omita, seja sincero,
Procure saber, muitas pessoas nem sabem que a soteriologia assembleiana é arminiana, muitas pessoas, muitos assembleianos nem sabem disso, nem sabem o que significa. É interessante que você, como professor, diga isso, o que nós defendemos aqui é isso, isso. Ou se você é um reformado, está usando esse material e tem uma visão bíblica reformada calvinista, você também precisa dizer, mostrar os dois lados, não tentar tapar um ou outro, e mostrar por que, defender por que e justificar o que você acredita e crê assim. Como professor, acho que seu papel é trazer um estudo bom para a igreja e não deixar a sua igreja desinformada, visto que você é um professor, espera-se muito de você que você doutrine bem a sua igreja. Então, que Deus abençoe. Esse é o auxílio que eu deixo para você. Espero ter ajudado.